Oi, pessoal. Retomando a nossa aula de Humaniza SUS ou Política Nacional de Humanização, ou PNH, como é conhecida, na parte 2, a gente vai ver como se estrutura essa política, seu método, seus princípios, diretrizes, que são fundamentais, que é a parte, ponto assim, que mais cai em concurso. Mas eu gostaria de retomar um aspecto importantíssimo, que é uma característica dessa política, do Humaniza SUS, que está no slide na parte 1, mas preparei aqui de uma maneira, dizendo de outras formas, para ficar mais claro ainda, algo que é fundamental da PNH. Olhando para o slide, a gente pode entender então que essa política, que é um marco, que é bem interessante, que surge em 2003, ela se pretende, ela se efetiva como uma política transversal. A gente falou, né, que ela se estrutura a partir da aposta nessa perspectiva da equipe, dos núcleos de saber que trabalham conjuntamente, que para a produção de saúde, né, e isso é uma aposta do SUS também. E essa transversalidade, assim, que é um princípio, né, o que a gente pode dizer assim, mais claramente sobre isso? Que é transversal porque deve perpassar todas as políticas e programas do SUS. As ações, as intervenções, né? Todas as políticas que vieram depois da PNH carregam um pouco dela nesse sentido. Ela é basal, né? Ela orienta as demais políticas com os seus dispositivos, que ajudaram muito a fortalecer aí o acesso, o acolhimento, a ambiência. Ela vem sendo, então, implementada aos poucos. Assim são as políticas do SUS, né? Surgem essas normativas, né? E o interessante é que a política de humanização, especificamente, ela não tem um marco legal, uma normativa legal, uma portaria ou algo assim, né? Essa é uma característica dela também, mas ela é muito marcante no processo de consolidação do SUS. Ela materializa os princípios doutrinários do SUS, aqueles que vocês já estão assim na ponta da língua: equidade, universalidade, integralidade. E ao mesmo tempo traz outros princípios que ajudam a concretizar a filosofia desse sistema único de saúde tão importante, tão caro à nossa política pública. Eu vou entrar agora na área mais específica do método dos princípios diretrizes, né, e dispositivos, falando um pouco disso aqui, do que traz o texto da política, do que ela nos diz, que é como ela se estrutura, né, como é que isso tudo vai acontecendo? Por um método, por princípios norteadores, por diretrizes, né, gerando dispositivos. Dispositivos são justamente um conjunto de elementos, né, assim, estruturas, arranjos que são acionados a partir da produção de saúde que segue, né, as diretrizes ou a direção que a política coloca, né? O método que a política de humanização usa, se baseia, né, é um método que aposta no coletivo, que estimula, isso é fundamental, o diálogo, a comunicação entre atores essenciais do processo de cuidado da produção da saúde: gestores, trabalhadores e usuários. Lembra que eu falei que essa política ela é voltada para a atenção e para a gestão, não é só para pensar assistência em saúde direta, o cuidado com o usuário, mas a gestão também está de maneira fundamental presente enquanto um ator aí nesse cenário do SUS, da política pública de saúde, para concretizar aí o que a gente quer para ele. Essa comunicação que é tão apregoada nessa política, né, esse diálogo, que pode ser que pareça para alguém simples e não é nada, tem uma complexidade grande aí, porque é justamente nesse diálogo que é estimulado que surgem tensionamentos, que surgem inquietações. Só que a política de humanização, ela coloca isso como um recurso para mobilizar as mudanças. Isso que é da ordem do tensionamento, quando se reúne diversos atores para dialogar, torna-se, então, um recurso como um motor de mudanças, né? Por quê? Porque promover a comunicação entre esses três grupos pode provocar debates, né, em direção a mudanças que proporcionem uma melhor forma de cuidar, novas formas de organizar o trabalho. A política, ela objetiva essa organização do processo de trabalho em saúde. Tem uma coisa da organização ali, e ela pretende concretizar isso por meio dos seus dispositivos que surgem aí, que são acionados, né, por meio dos seus princípios norteadores. Essa forma de cuidar, essa nova forma de organizar o trabalho, né,
É o mesmo que dizer aí que a inclusão das diferenças nos processos de gestão e produção do cuidado. Ou seja, se eu considero fazer as coisas dessa maneira, partindo da comunicação como fundamental, né, como motor de mudança, então a inclusão das diferenças entre os atores, né, desses atores que falam de diferentes lugares no sistema de saúde, o usuário, o gestor e o trabalhador, né, incluir isso nos processos de gestão e produção do cuidado. E a gente vai entendendo um pouco mais como. Humanizar, então, torna-se algo no sentido de valorizar os diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, né, produzir saúde, ou seja, onde se organiza a política pública da saúde, se garante acesso a ela, se ofertam serviços, cria-se diretrizes, né, a produção de saúde pensada dessa forma mais ampla, né. Os sujeitos implicados nesse processo diferentes são valorizados no sentido da autonomia, protagonismo e corresponsabilidade, são valores fundamentais, justamente porque a política de humanização, ela prima por essa questão da coparticipação, da cogestão, da inclusão, da corresponsabilidade, tanto entre o trabalhador de saúde e o usuário, ou seja, fazer com que o usuário, de forma nenhuma, seja visto ou ele mesmo se coloque numa posição passiva de só receber lá o cuidado em saúde, mas ele participe do seu cuidado, das intervenções que são propostas para ele, da própria forma de executar a política e de se pensar a política. A gente sabe que tem espaços, foros importantes de negociação, espaços colegiados, né, que as portarias do SUS trazem, órgãos colegiados, os conselhos, né, as conferências, que permitem aí a participação de usuários, pensando aí no sentido mais de gerir a política. Mas ali no tete-a-tete da consulta, ele também não pode ser visto como alguém passivo, puro objeto de intervenção. Então, protagonismo, autonomia e corresponsabilidade são valores fundamentais nessa perspectiva. Mas incluir como, professora? Bom, a política dá aqui algumas dicas para a gente pensar. As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais, a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças, tudo isso são ferramentas experimentadas nos serviços de saúde a partir das orientações da política. O que se criou, ela tem muito essa dimensão do criar formas de concretizar o que ela orienta. Então, rodas de conversa nos serviços de saúde, incluindo os atores, gestão de conflitos que advém destas diferenças, a escuta dos usuários nessa direção também, né? Recolher como é que os usuários se relacionam com aquele serviço, que queixas, que críticas, os movimentos sociais em defesa da política pública de saúde, tudo isso são ferramentas para se concretizar isso nos serviços. Esse método que prima pelo coletivo, pelo protagonismo, pela comunicação, né? Os trabalhadores, então, nessa perspectiva, são vistos como agentes ativos das mudanças nos serviços de saúde. Ninguém fica ali esperando o gestor fazer e mandar cumprir, né, o que ele pensou. Tem um processo de integração que é acionado a partir disso, de um papel de agentes ativos, né? Os trabalhadores têm esse papel. E os usuários e suas redes socioafetivas, sociofamiliares, suas redes sociais, são um recurso para a ampliação da corresponsabilização no cuidado de si. Né? Então, aí os valores, né? a visão da política que é empregada através de seu método. Como é que eu vou fazer essa inclusão, né, desses diferentes atores? Como é que eu vou situar esse diálogo? Né, por dispositivos, por ferramentas, como rodas de conversa, e fazendo os trabalhadores, usuários e gestores ocuparem este lugar. Bom, princípio e diretriz de toda a política a gente sabe que é chave, né, para pensar aí as políticas do SUS. O princípio, né, assim, a política de humanização, ela traz, né, 3 princípios que a gente pode sistematizar em 3 princípios, embora ela tenha, no textualmente, na política escrita em 2003, princípios norteadores que eu vou apontar também, mais gerais. Mas a gente pode sistematizar, e a gente vai ver essas 2 coisas que conversam, né, em 3 princípios, né, a partir dos quais se desdobra enquanto política pública. A transversalidade, eu já apontei um pouco para vocês quando eu retomei o slide, né, que fala de por que ela é uma política transversal, né, a indissociabilidade entre atenção e gestão, e isso a gente já vem falando desde o início, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. Vamos a eles. Transversalidade é alguma coisa, então, que permite aí, né, o aumento do grau de comunicação, a transversalidade enquanto princípio, né,
eu falei da característica da política enquanto transversal que toca nessas questões aqui, né? E a transversalidade enquanto princípio da política de humanização. É algo que aumenta o grau de comunicação intra e intergrupos, né? Leva à transformação dos modos de relação e de comunicação, que é justamente isso, né? Mexe nas fronteiras dos saberes, né? A política de humanização, ela aponta muito essa direção da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, os núcleos de saber se relacionando, borrando aí as disciplinas integradas em diferentes níveis, né? Que são esses arranjos de articulação de disciplinas, a inter, a transdisciplinaridade, que a gente até vai ver um pouquinho mais detalhado, né? Faz isso assim, mexe nas fronteiras dos saberes, ela conta com os núcleos de saber diversos, né? Como eu tinha apontado na parte 1, né? Nos territórios de poder, tem que pensar nas relações de poder que acontecem, né? Quando são mobilizados, quando o diálogo é mobilizado, é inevitável tocar em relações de poder. Quando a gente fala da hierarquização das relações, da verticalização das relações que precisam ser superadas para que a gente consiga fazer a humanização, a gente está falando de relação de poder entre os atores diversos, tanto profissional com usuário, gestor com trabalhador, gestor com usuário. Então mexe nisso, né, em modos instituídos, de como as relações vieram se instituindo nesse tempo, as relações de trabalho. E ela aponta para uma superação dessa fragmentação, dessa hierarquização, do isolamento desses atores, isolamento de disciplinas, aponta para a superação disso, né? A humanização, ela tem que ser vista não como um programa, né? Um programa de governo, não é uma estratégia adotada no município do Brasil, não é né? Ela é uma política pública que atravessa, ou seja, transversaliza as diferentes ações, programas, instâncias gestoras, políticas públicas do SUS, englobando os diferentes níveis dos serviços, ou seja, as dimensões da atenção e da gestão. Um outro princípio, indissociabilidade entre atenção e gestão. Já dá para entender desde o início, quando ela olha para ela visa não só a assistência direta ao usuário, mas a gestão inserida totalmente nesse processo, é que ela prega então que essas coisas não são dissociáveis, se a gente quer produzir a humanização, né? Por quê? Porque eu prezo, né? Ela fala de uma alteração dos modos de cuidar, que é inseparável, ou seja, produzir saúde torna-se inseparável de uma alteração dos modos de gerir, né, a saúde e se apropriar do trabalho, né? Então, assim, eu não vou pensar uma coisa sem outra. É essa indissociabilidade que ela fala, porque as decisões de gestão, até porque as decisões de gestão interferem completamente, diretamente na atenção à saúde. Não adianta os profissionais, às vezes, terem uma direção, serem muito bem intencionados, estarem muito afinados com os princípios e diretrizes e a gestão não promover a direção daquilo ali no serviço, né? Trabalhadores e usuários, eles devem buscar, né, conhecer como é que funciona a gestão dos serviços e da rede, né? Então, assim, todos os serviços de saúde, as unidades, eles têm uma gestão, uma coordenação. Tem quem gere, né, no sentido mais macro, a política pública, tem quem gere os serviços, as unidades de saúde e a rede, quem coordena, né, isso tudo. Eles devem saber como isso funciona e participar ativamente nesse processo de tomada de decisão. O usuário e a sua rede familiar, por outro lado, devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos. Essa indissociabilidade, ela nos leva a pensar também numa indissociabilidade entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade. Por quê? Clínica, né, essa forma de ofertar saúde, e política porque fala dessa inclusão das diferenças, dessa tomada de posição, dessa tomada de decisão, dessa participação, do estar com, política nesse sentido, das relações, da participação, né, do posicionamento. Então, indissociabilidade entre clínica e política. Esse termo assim, é mais recente do que essa política, quando escrita em 2003, isso vem sendo dito mais em anos posteriores, mais recentes, mas está articulado com esse princípio. E da produção de saúde e produção de subjetividade, porque justamente humanizar implica incluir a subjetividade, muito para além de identificar sintomas e sinais nas manifestações clínicas, de fazer o diagnóstico, de prescrever uma receita, mandar o cara para casa. Tem uma subjetividade, um contexto de vida, uma história do adoecer, dos determinantes sociais de saúde, um relacionar-se com esse adoecimento e com a sua saúde de forma geral, que tem que estar incluídas no processo.
O último princípio que está sistematizado desses três é o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. A gente vem tocando nisso desde o início, né? Mas mais precisamente a gente pode dizer que os usuários eles não são passivos, não devem ser vistos assim. Os trabalhadores não cumprem só ordens, as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como cidadã do direito, valoriza a sua atuação na produção da saúde, né? A humanização ela é então estratégica. Ela é estratégica para quê? Para interferir no processo de produção da saúde, levando-se para levar para uma direção específica, né? Levando em conta que os sujeitos sociais, esses vários sujeitos, esses atores aí, quando eles estão mobilizados, eles são capazes de transformar realidades, transformando-se a si próprios. Olha que interessante essa perspectiva da humanização. Tem uma coisa de uma dimensão de transformação de si próprio ao transformar as realidades locais, regionais, pela mobilização, pela tomada de decisão, pela coparticipação. Que interessante pensar uma política assim, né? E isso deve contagiar as políticas do SUS. Por isso que ela transborda, ela é transversal, né? A gente pode dizer de forma mais geral que os princípios norteadores, então, né, que toca nesses três que eu apontei, são a valorização da dimensão subjetiva e social, né, levar em conta essa subjetividade, essa história do sujeito e de sua rede, esse contexto de vida, né, em todas as práticas, valorizar isso em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo, estimulando processos integradores e promotores de compromissos, responsabilização. Estimula processos comprometidos com a produção de saúde, com a produção de sujeitos, isso é indissociável, né? Fortalecimento de trabalho em equipe, gente, esse dispositivo chamado equipe é algo fundamental para o SUS e é muito apontado, frisado nessa política de humanização. Ela visa o coletivo, a prática de saúde feita no coletivo, pelo coletivo, né? Com essa perspectiva de uma equipe que pode ser num arranjo multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, mas da grupalidade, né? Assim, essas formas inter, trans, multi, são maneiras de articular as disciplinas, os saberes, para se trabalhar, para se produzir cuidado, para se trabalhar em saúde. Essas maneiras, elas falam de níveis de integração diversos, né? No próximo slide eu vou retomar um pouco isso. Um outro princípio norteador é a atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário às redes. A humanização aponta para a importância das redes, né? Assim, depois da PNH vieram normativas importantes sobre redes de atenção à saúde, que são mais recentes, mas que bebem totalmente nessa fonte. A rede é um troço assim, é um princípio de organizativo do SUS fundamental. O SUS só funciona operando por rede, uma rede viva, ativa, que se conecte de verdade, seja efetiva nisso, né? Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente, que também é uma coisa importante, tem até uma política própria, uma política nacional, né, de treinamento contínuo nos locais dos serviços, né, que se conecte com a realidade dos trabalhadores, né, e dos espaços de gestão na construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos coletivos. Linhas gerais, o que norteia a política de humanização. Eu falava dos arranjos, das possibilidades de núcleos de saberes e disciplinas trabalharem juntos aí produzindo saúde. São estratégias de integração disciplinar para reunir essas possibilidades de produção de conhecimento sobre a saúde, né, levando em conta esses diversos saberes que existem aí das profissões de saúde para além das profissões de saúde, né? A multi, a gente fala de um arranjo que é uma justa posição de profissionais, eles se reúnem numa equipe, né? Eles compõem uma equipe, estão lá justapostos, um ao lado do outro compondo aquela equipe, mas isso não significa que eles se integrem, que eles produzam um cuidado conjunto, que eles compartilhem o cuidado ou que eles discutam, tenham objetivos em comum. Geralmente, nessas equipes multi, que é um formato muito tradicional de se fazer saúde, né, e que o SUS aponta para uma superação disso, mas nada se faz sem que esses profissionais estejam formando uma equipe, né? Eles precisam estar lá, mas precisa ter um nível de integração maior. Neste nível da multi, né, cada disciplina trabalha um aspecto do objeto com o seu método, sem modificações. Então, as disciplinas, os núcleos de saber não se modificam, não se integram, não constroem, investem na articulação.
não exploram a articulação entre eles. Um exemplo clássico, né? Assim, as unidades básicas de saúde tradicionais, que não são as da estratégia de saúde da família, no modelo antigo, né, do SUS, essas unidades existem ainda em alguns municípios. Embora a direção seja a ponte para superação, para a estratégia de saúde da família como prioritária na atenção básica. Mas vamos lá, o ambulatório, né, funciona como um ambulatório que tem vários profissionais, o ginecologista, a assistente social, o psicólogo, cada um na sua portinha, um corredor onde o paciente fica esperando, eles cuidam da mesma pessoa e às vezes não tem comunicação alguma sobre aquilo. Sobre a direção do cuidado, sobre as questões do paciente, não somam os olhares para pensar num projeto terapêutico, não se afeta, um saber não se afeta com o outro. Multiprofissional é isso. Não há integração dos resultados obtidos. O sujeito entra em cada portinha e é uma coisa mais fragmentada. Agora, se há a interdisciplinaridade, que é uma coisa valorizada no SUS, aí essas fronteiras já estão mais borradas, dessas disciplinas entre esses núcleos de saber, já cuidam juntos, já olham juntos, desenvolvem um saber, um método, uma perspectiva teórico-metodológica comum, embora se mantenha a integridade do seu núcleo de saber, né? Mas integra os resultados, né? Como é que a gente pode juntos integrar e cuidar desse sujeito, né? Como é que a gente pensa essas intervenções em conjunto e não de forma fragmentada? Como é que eu busco soluções investindo na articulação? E já é a interdisciplinaridade. Agora, a transdisciplinaridade é um nível a mais, além da interdisciplinaridade. Há quem diga que é uma coisa utópica, né? No sentido de ainda não existir. Nenhum lugar realiza a transdisciplinaridade. É alguma coisa que transcende aí a própria concepção de disciplina, que pretende construir uma metodologia unificada, a um nível de integração, portanto, que supera a fronteira entre as disciplinas. É um campo tão vasto de disciplinas e saberes, inclusive para além da saúde, que a trans aponta para isso, né? Ciências humanas, ciências exatas, arte, e muitos campos de conhecimento que podem estar integrados, construindo aí uma metodologia muito própria de trabalho e que ainda não se concretiza. As experiências da saúde são no sentido da que existem, né, documentadas, né, são mais, embora as pessoas estudem isso, os laboratórios aí de saúde estudem isso, né, é muito mais documentado experiências que concretizam uma interdisciplinaridade, uma multi do que uma trans, mas ela é uma coisa que é buscada. Tem uma direção aí que a própria política de humanização está dizendo aqui. Atenção, né? A democratização dessa gestão que a gente está falando, né, ela não está restrita às instâncias formalizadas para a participação cidadã, que são os órgãos colegiados, são as conferências, onde os usuários podem estar presentes para debater a política, como é que ela está indo, os seus resultados, quais são as suas necessidades. Essas instâncias são importantíssimas, são as instâncias da participação social, né, e comunitária, que são aí defendidas nas normativas do SUS. Mas a democratização da gestão é para além disso. A política de humanização está apontando uma coisa fundamental e por isso eu fiz um slide chamando a atenção. Porque isso é para além de sentar no órgão colegiado e discutir, é no cotidiano dos serviços. Eu vou democratizar a gestão no dia a dia dos serviços. Eu não vou para um outro lugar, para uma outra esfera de participação social e vou discutir isso lá. Eu vou produzir ações ali no dia a dia do serviço. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente voltar com as diretrizes dessa política.